Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Mari Salles, terceira autora mais lida do Kindle Unlimited Brasil, e hoje estou aqui apresentando um podcast com essas autoras maravilhosas, autoras que estão aqui, que fizeram uma transição, entraram nesse universo depois dos 49. Coloquei 49 porque está ali, ó, no pezinho dos 50, que é uma idade que a gente acredita, ou existe essa crença limitante, que está todo mundo já pensando na aposentadoria, e para elas não. Então, sejam todas bem-vindas, quero saber um pouquinho de vocês, conta para mim qual que era a sua profissão, se você tinha outra, e como foi, né? Desde quando vocês começaram a se casar, você tem filhos, até chegar a vou começar a escrever romance hot. Fala, Liz. Eu comecei tem pouquíssimo tempo, né? Tenho um livro publicado, o outro vai sair sexta-feira. É, e, assim, para mim, é tudo muito novo, muito diferente do universo que eu tinha. Eu era consultora, trabalhei muitos anos como consultora de atendimento. E aí eu engravidei do meu terceiro menino na sequência, assim, foi muito seguidinho, e aí acabei ficando desempregada. E aí fui trabalhar como autônoma há muito tempo. E quando veio a pandemia, uma forma que eu encontrei de passar por esse processo foi voltar a ler. E aí eu conheci o universo hot, eu não conhecia até então. Eu brinco que eu fui numa livraria e falei com a menina que estava no atendimento assim, eu queria um livro de um romance de época, estilo Jane Austen. E aí ela me deu, eu cheguei em casa, comecei a ler, de repente o negócio começou a acontecer de forma totalmente diferente da Jane Austen. Eu falei, opa, tô gostando desse negócio aqui. E aí a literatura hot modificou a minha vida de uma forma assim inesperada. E aí eu vim para as autoras nacionais, né? Conheci a Mari, a Paola Scott, e essas mulheres transformaram a minha vida de forma inexplicável. Meu casamento, minha vida, eu como mulher, e eu falei, eu também quero falar, eu também quero fazer parte disso, eu também tenho para falar. E aí eu escrevi o meu primeiro romance, ele não publiquei, eu escrevi na loucura. E quando eu decidi publicar, que eu escrevi o segundo, eu falei, eu vou publicar o segundo, que o primeiro está uma bagunça, o segundo vai. E eu gostei, e aí entrei por esse universo, mas aí eu conheci um universo muito diferente daquilo que eu achei que era. Então, todo dia é uma coisa diferente, né? A questão do marketing, a questão do ter que lidar com rede social, acho que esse é o grande pulo para a gente que está nessa idade, né? Eu não tinha nem rede social pessoal direito, né? A minha rede social era para tirar foto de filho e colocar. Então, assim, eu nem fazia ideia do que era, do que era fazer um tráfego pago, do que era fazer um banner, né? E tenho aprendido muito com o desafio também. O desafio tem sido a minha escola, né? E eu tenho muito para falar. Eu acho que esse é o ponto da gente como mulher, né? A gente passa, da minha idade, eu acredito que das meninas vão poder confirmar isso, a gente passou muito tempo calada, muito tempo tendo que ser calada. Né? Não estou nem falando no sentido do meu esposo, não, porque ele é uma pessoa que me apoia muito, mas é um pouco desse sentido do eu tenho que falar, eu tenho muito para falar, e eu quero falar, e a literatura ela tem me dado esse espaço, sabe? E eu passei por uma perda muito grande logo depois que eu publiquei o livro, e ele me ajudou a passar por esse processo de luto, ele me ajudou a me conhecer mais, e é isso, eu tenho buscado oportunidades para falar, e eu tenho muito para falar ainda. Eu tenho 50, tenho 49, estou chegando nos 50, mas eu tenho muito para falar, muito. E eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem tido com a literatura hot, sabe? Essa liberdade, esse ato de resistência. Eu vejo assim, é um ato de resistência. A gente poder falar do que nós temos, né? Da nossa sexualidade, do nosso desejo, do nosso corpo, do que a gente quer, sem que ninguém mande a gente calar. Eu acho que esse é o ponto.
Ai, maravilhoso. Ah, eu também acho que assim, e por um olhar de pessoas que vivenciaram a década de 80 e 90 com uma intensidade maior do que muitos que nem que ali está na transição, né? Vindo computadores, vindo essa liberdade, outras músicas, outros programas. Muito legal. E você, Cacau, conta a sua história e como você chegou aqui para publicar um livro de romance erótico. Eu sou arquiteta de formação, né? Então, a criatividade sempre teve dentro de mim. Fui casada durante 25 anos. 25 anos. Mais um ano aí, 2 anos de namoro, são 27 anos junto com a mesma pessoa. E na pandemia, o meu marido enlouqueceu, pirou, saiu de casa, né? Então eu fiquei naquela coisa, tendo que me reconectar, me redescobrir, né? Eu passei 27 anos, 25 anos sendo Cláudia Serapião e eu precisava redescobrir quem era Cláudia Maia, né? E a grande dificuldade que eu via era, tipo assim, saber o que eu gostava, o que eu não gostava de fazer, o que eu queria, o que eu não queria mais para minha vida, né? E tentei várias coisas. Tentei fazer artesanato, muito com a ajuda da minha família, né? Me indicando coisas. E entrei em grupo de pela primeira vez entrei em grupo de leitora nacional, autora nacional. Entrei no grupo da Lola. E lá conheci um monte de leitora louca, tipo eu, né? Eu sempre li muito. E aí, a gente conversando, elas começaram nesse grupo encontrei com a Enola, e aí a gente começou a falar assim, poxa, vamos escrever um conto de Natal no final do ano. Isso era final de 2022. Vamos escrever um conto de Natal? Então vamos. Cada uma escreveu um conto pequenininho, juntaram 2 contos para fazer um livro que desse um tamanho mais ou menos, né, justo. E aí eu escrevi um conto de Natal, né? E aí assumi pela primeira vez o nome Cacau Maia, né? E escrevi o conto de Natal junto com a Enola e junto com a outra autora, a Anne. Tá bom. Nessa época, eu até entrei de orelhada no grupo da Enola, porque eu nem tinha grupo, não tinha nada, eu não era nem autora, gente. Eu estava entrei de idiota que eu era, entrei de intrusa. Quando saiu o livro, né, nessa história minha, tinha um menino de 7 anos. Gente, um menino de 7 anos. A história, né, fez um sucesso danado. As garotas do grupo da Enola começaram a pedir a história do menino de 7 anos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou escrever um livro, uma história hot de um menino de 7 anos? Socorro, né? Aí eu tive que crescer o garoto e aí eu fiz a história do menino de 7 anos, que foi realmente vamos lá, minha inauguração como autora né, da Cacau Maia, como autora mesmo. Meu primeiro livro solo foi com a história do Jason. E daí, né, aí vira vício mesmo, a gente não consegue parar, e aí vem um atrás do outro. Né? Aí você viu que as leitoras não têm limites. E aí os personagens começam a voar na nossa cabeça, todos eles falando ao mesmo tempo, quando que a gente conte a história deles. Né? Aí a gente começa a psicografar os livros todos, né? E aí começou um atrás do outro. E é muito louco isso, né? Quando você pergunta assim, quais são as maiores dificuldades que vem? Na boa, eu sou uma negação completa com essas coisas eletrônicas, com rede social. Tráfego pago, para mim, cara, isso para mim, grego, antigo, arcaico, é a mesma coisa. Tudo fala a mesma língua. Eu não consigo nem abrir o Canva, para você ter noção. Eu sou assim, eu preciso. Sabe aquela pessoa assim, que diz assim, me pega aquela mão e me leva? Sou eu. Se eu puder só sentar na frente do computador e escrever, eu estou feliz, porque eu não sei fazer
mais nada. Nada, 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 nada. Se eu puder, eu pago para todo mundo fazer tudo, porque eu não sei fazer mais nada. Qualquer pessoa pode me enrolar para sempre, porque eu não sei fazer mais nada. Mas ainda assim você conseguiu, né, encontrar pessoas para te ajudar onde você não consegue e poder escrever. E olha, a gente conhece pessoas muito legais aqui no nosso meio literário, né? A gente conhece pessoas que passam pela mesma situação que a gente, que lutam que tem a mesma dificuldade que a gente e que dão a mão para a gente e dizem assim, cara, não desiste não, porque é muito gratificante quando você termina o livro e aí você publica o livro. São vários filhos que a gente vai tendo, é um atrás do outro. Né? E todo mundo pergunta assim, cara, qual a história que você mais gosta? Eu digo a última. Eu sempre digo, a última, a que acabou de lançar. Né? E é muito gostoso. Aí todo mundo diz assim, poxa, teu livro entrou no top 100. Eu digo, cara, entrou, tá bom. Mas o que importa mesmo é que tem um monte de gente lendo. Né? Tem um monte de gente lendo. Eu nem olho muito para ranking, porque né, agora com esse negócio que a Amazon modificou, não entendo mais bolhufas do que a Amazon está falando. Né? O que eu olho muito mesmo é que tem um monte de gente lendo. Olha lá, o número de páginas lidas está crescendo. Ah, que legal! Isso, para mim, é que enche meus olhos, né? Que tem muita gente está gostando, muita gente está lendo. Quando eu vou ver assim, não, olha, tem um monte de gente que está deixando avaliação por escrito. Cara, por favor, gente, bota avaliação por escrito, que isso faz um bem tão grande para a gente, porque a gente consegue saber o que você sentiu quando leu, né? O que você achou. Mesmo que não seja que você não gostou, mas bota alguma coisa para a gente. Cara, eu não gostei disso. Isso daqui eu não gostei. É legal. Para quem escreveu, é legal saber o que gostou, o que não gostou. É legal a gente saber. É uma outra forma de recompensa, né? Nada mais é que o estímulo, porque o autor sem leitor está escrevendo diário. E quando a gente publica, a gente quer esse feedback. É quase que vem feedback para eu saber até para onde, até que ponto eu posso ir mais longe. Que É legal, isso. Cacau. Ô, Rô, conta aí você a sua história. Como que você chegou? Eu sei já um pouquinho, mas conta para nós como que foi chegar. Até a sua primeira publicação que eu vi, eu estava. A minha primeira publicação foi no Desafio. Eu acho que também foi a primeira autora a lançar no Desafio também, né? E eu vou concordar com a Cacau, acho que é o mal da nossa idade. Tecnologia. Eu acho que é difícil. Então, eu sou Rosiane Holanda, já tenho alguns livros aí lançados, sim. São 3 romances, noveletas, contos. Adoro fazer conto. Mas como começou? Eu sempre gostei. Quando eu era menina, eu dizia que eu ia ser uma escritora e meu sonho era estar naquelas livrarias, né? Fazer aqueles eventos, dar autógrafo. Não, menina. Aí depois eu decidi estudar história, teologia. Eu já pensei de tudo, né? E acabou que eu fiz administração. Estava bom, tudo bem, tranquilo. Não fez nenhum nem outro. E muito jovem, eu já casada, com filho, tudo, a vida toma um outro rumo. Você toma um outro rumo mesmo. Então, coisas que você gosta de fazer acabam ficando em segundo plano, terceiro plano, quinto plano, em algum lugar dentro da sua mente. Mas as histórias sempre estiveram ali. E eu gostava pegava caderno, diário. Nossa época era muito comum, porque nossa época mesmo, eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum com a minha idade. Né? Eu vivi as coisas que eu tinha que viver, como as pessoas que estão mais jovens vão viver também, né? E como você falou, Mari, nós vivemos sim 80, 90, 2000, né? E vamos embora. Então se viveu isso aí, então a gente pegou muita coisa. Então eu
depois de um divórcio, eu decidi dar voz a isso, mas não tinha coragem nenhuma. E eu vi o Wattpad, eu vi o pessoal publicando, eu falei, não tenho coragem de publicar, eu não tenho condição de fazer isso, gente. Essas meninas tudo jovem, eu já com 46 anos, não vou fazer isso, não, nem pensar. E foi, você vai empurrando, vai uma coisa. E a minha profissão, acabou que eu fiz administração aos 20 anos, 23 anos, mas eu sou gastróloga, né? Então, a vida me levou para outro rumo, para outro lado, por causa da condição. Você tinha que ter praticidade, e era uma forma de eu trabalhar fazendo evento, então eu estava em casa, eu conseguia gerir, fazer, montar, e botava o pessoal trabalhando, então acabei que eu tomei um outro rumo. E gosto muito, mas decidi não fazer mais. Quando veio a pandemia, acho que todo mundo ficou abalado de alguma forma, né? Eu tive uma pausa de leitura em média de uns 8 anos. Eu fiquei sem pegar um livro, uma pessoa que lia desde 11 anos de idade. E ela é mesmo, né? Porque era a fase dos 13, 14 anos, você comprava revistinha assim, na banca, escondido dos pais. Comprava, que não tinha como você não comprar, né? Sidney Sheldon, nossa, maravilhoso. E muitos outros aí, né? E aí eu fiquei uma janela, assim, que foi exatamente a janela de trabalhar com evento, que eu não tinha tempo, não tinha paciência, e parei. Então, depois desse divórcio, eu falei assim, opa, vou voltar a fazer as coisas que eu gosto. Maravilha, os filhos já estão maiores, né? E vamos embora fazer. E eu comecei a fazer curso. Fiz tanto curso que eu nem sei mais quais são os cursos que eu fiz. E passou um belo dia, eu sentada vendo uma série, eu veio uma história completa na minha cabeça. Toda a história. Mas foi assim, sentada vendo uma série que não tinha nada a ver com o que eu pensei. E a história veio toda na minha cabeça. E corri eu para o caderno. No caderno! No caderno! E que escrever no caderno, porque o quê? O Word e eu não se entendiam. Não tinha como, porque eu não. Gente, eu não sabia mexer, não tinha por que mexer. Eu tinha um filho que é programador, que não sei o quê. Eu ligava para ele. Eu preciso fazer isso aqui. Se dá para você redigir para mim e mandar em PDF? Acabou, eu não precisava fazer aquilo. Entendeu? Meus posts no Instagram era o quê? Um vídeo da família, festinha. Era exatamente isso aí, Liz. É o que você tinha que fazer. Não tinha como não fazer. Eu não precisava dessa tecnologia, né? Hoje eu vejo meu pai e minha mãe usando assim, fazem tudo. Mas aí eu falei, escrevi tudo no caderno, escrevi tudo no caderno, agora tem que aprender a mexer no Word, porque no curso elas orientam o que você tem que fazer no Word. Eu falei assim, meu Deus do céu, vai eu escrever no Word. Escrevi no Word, fiz tudo no Word, não sei o que, perdi a história toda. Cara, até o Word. Porque eu dei um comando, eu apertei um botão que eu não sei para onde foi a história. E olha, chora, eu, porque eu sou chorona, chorei, e liga para o meu filho, e liga para minha irmã, e liga para todo mundo. Eu falei, gente, ela, calma, Rô, faz isso. Eu falei, não está indo. Eu falei, cadê o livro? Cadê a história escrita no caderno? Eu falei, a história escrita. Aí parei de chorar. Pronto, acabou, resolvi o problema. Fiz de novo. Aí eles me ajudaram, muito engraçado. Acesso remoto. Vamos lá, Rosiane. Beba. Fui, montei. Daí, então, eu não parei mais. Só que essa história demorou a sair. E eu, acompanhando autoras, porque eu nunca parei de ler. Eu amo ler. Amo o nosso mundo hot. Amo. Gente, eu gosto demais. E aí eu falei, Mari Salles tem um desafio? Onde que Mari Salles tem um desafio, gente? Aonde que eu não vi? Porque eu só vejo os livros. Aí fui atrás de Mari Salles. Achei o desafio. Entrei em agosto de 2023. Eu já tinha o meu livro já pela metade, meu romance. E eu falei assim, vou entrar no desafio. Foi um desafio, né, Mari Salles?
Foi literalmente um desafio, porque ali eu tive que aprender a fazer. Dar cabo da minha profissão, do que eu tinha decidido a seguir. Eu estava decidida a ser escritora, autora, eu queria criar as minhas histórias e pôr para fora, me libertar dessa trava que eu estava tendo. E aí, vamos embora. Aprende a fazer banner, aprende a fazer não sei o quê, faz isso, faz aquilo, vamos embora. Eu entrei em agosto de 2023 no desafio. Na primeira semana de setembro, dia 4 de setembro, eu lancei a minha primeira noveleta, que nem foi o livro que eu estava escrevendo. Porque eu tinha a rotina do desafio, eu tinha que escrever. O outro livro travou, e eu sabia que ia demorar, aí eu escrevi uma noveleta, que inclusive eu vou relançar ela agora com capa nova, tudo direitinho, porque quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu escrevi isso aí mesmo, tá ótimo. Então, assim, eu comecei assim. Então, foi muita coisa, muito curso, muita preparação. E eu estou super feliz e realizada que aos 55 anos eu estou conseguindo dar conta da minha rotina de escrita. Eu decidi a viver da escrita. E a gente chora em cada lançamento. Eu falo, Mari Salles, eu chorei tanto, tanta emoção no final do livro, como se eu estivesse lendo o livro de outra pessoa, de outra autora. Então, eu vivo realmente as minhas histórias, porque é assim, é uma conquista muito grande. E uma coisa que eu percebo é que é natural que nós, mulheres mais maduras, tenhamos uma limitação. A gente tem limitação, não tem como não ter limitação, né? Aos 20 tem algumas, excesso de TPM, de repente aos 20, aos 30, e daí vai. Aos 50, você tem uma outra cabeça, uma outra visão das coisas. E se você não estiver ali estimulando, fazendo com que a sua mente trabalhe, que você aos 60, você não vai estar vivendo o quê? Está caminhando, varrendo a calçada. É isso aí, entendeu? Vai varrer a calçada. É isso. Então, assim, eu sinto que foi muito importante na minha vida pessoal a escrita, porque a minha mente está sempre trabalhando, sempre ativa, e vamos embora. Estamos sempre criando. É a história, vai, e a mente está ativa. Então, acho que esse é o diferencial, acho que da idade também. Muda, né, os objetivos, né? Muda um pouco, como a Cacau falou. Tá lá mais em busca do leitor estar satisfeito do que um outro reconhecimento, tanto financeiro quanto de autoridade lá no ranking. Não que não seja importante, mas é isso, é apreciar outras coisas, porque a vida já mostrou o que realmente vale. Hoje tem uma segurança maior de saber o retorno que vai suprimir suprimir não, vai atender aquela necessidade. Eu estou muito feliz em relação a isso, satisfeita. Terapia em dia, está tudo certo. A terapia continua em dia, porque senão a gente mesmo, né? Isso é normal. A terapia, eu antes hoje do podcast, eu adiantei minha terapia de amanhã para hoje, que eu falei assim, não, vamos fazer terapia antes, porque é normal. Eu acho que a expectativa não é só nossa, com 50, acho que em qualquer idade, né? As mesmas insegurança ou alguma frustração, acho que a Mari deve ter, ou uma outra autora mais jovem deve ter, como um trabalho normal, né? É a rotina, a disciplina, o trabalho normal. A diferença é que você está em casa, consegue parar e ali pegar uma comida, um lanche, voltar, sentar e dar um tempo. Eu acho que é só essa diferença, porque é a mesma rotina, né? É um trabalho que vai aí, a gente tem que dar alma para poder fazer essas psicografias, como o Cacau falou. E aí, Eli, às vezes ele conta aí a sua história, como que você chegou, qual foi a sua trajetória profissional de vida até chegar à publicação do seu primeiro livro. Bom, primeiramente, boa tarde para todas e desculpa aí, pois a minha internet está oscilando muito, estou aqui tentando ajustar. A minha trajetória foi, como
se não 100% das autoras, pelo menos 99% que começou lendo, né? E a maioria, eu já ouvi muito falar, quando eu falo como começou a minha história, foi com 50 Tons, né? Me apaixonei pelo filme. Antes de ler os livros, porque eu nem sabia que existiam esses livros, eu só ouvia falar, vai sair o filme, vai sair o filme, e aí eu fui e disse, que filme? Filme do quê? Né? E aí me falaram, é um filme de um, enfim, de um cara que é obcecado, que tem lá uns desejos, né? Difíceis de a maioria entender, mas enfim. Eu fui assistir o primeiro filme, daí já saí de lá encantada com o filme, passei na Saraiva, que tinha no shopping, comprei os 3 livros e devorei tudo na semana. Foi incrível. E desde lá não parei mais de ler, mas li poucas autoras internacionais, eu quis focar muito nas nacionais, comecei a procurar e até entrar em contato com as autoras, sabe? Debater sobre os personagens. E fiz, assim, uma amizade, digamos assim, com muitas autoras nacionais, assim, através de mensagens do Facebook, porque na época nem se usava muito o WhatsApp. E isso começou em 2015, né? E foi assim, fui devorando todos os livros que eu via pela frente, queria ler muito, mas não tinha essa ideia. Hoje eu olho para trás de quando que eu imaginei que eu estaria escrevendo. Não passava pela minha cabeça uma coisa dessa, de maneira alguma. Até porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu lia esse tipo de livro. Então imagina como que eu vou escrever isso, né? E foi assim uma coisa que foi gradualmente crescendo na minha cabeça, na forma que eu consegui aceitar que ninguém tinha nada que ver com as minhas leituras, que era eu que tinha que gostar, o que decidir, sabe? Então foi devagar, mas aos poucos eu fui conseguindo. E uma das autoras que eu fiz amizade foi a Cláudia Castro, até que está no grupo aí, né, que é conhecida de todas. E eu debatia muito sobre a série dela, que tinha lá o Bruno, a Marcela, enfim, eu não lembro agora o nome A Muriel. eu não lembro direito o nome do livro. Mas eu adorava aquele livro e comecei a falar sobre os personagens. E durante um tempão a gente falava sobre os outros personagens de outros livros dela. Até que em 2020 ela me disse: Liz, por que você não escreve um livro? Você debate tanto, né, sobre os personagens, enfim, né? O que você acha? Eu, não tenho capacidade. Ela, faz um rascunho, um esboço, aí vê o que sai da sua mente e vê o que você acha. E eu fui lá e comecei, sabe? Eu tinha sempre em mente, bom, se eu fosse escrever um livro, seria sobre um juiz, primeira coisa. E foi aí que eu peguei, botei lá um pouquinho do meu juízo, escrevi acho que uns 3 capítulos, e só que não vingou, isso foi em 2020, a gente estava vivendo a pandemia, logo depois, né? Começou não sabia certo o que ia acontecer, e aí eu larguei de mão, na época eu era auxiliar de saúde bucal no, no consultório odontológico, e estava estudando para ser psicanalista. Então, eu foquei nisso e larguei de lado um pouco, mas as leituras eu não abandonei, né? Continuei lendo direto. E em 2023 surgiu a oportunidade de fazer um curso de escrita com uma autora que é bem conceituada aí no mercado. E eu fiz esse curso e gostei. Ela também era para outro tipo né, era para outro tipo de livro, que seria para terapia, outro gênero, né? Que estava agregado já com a psicanálise. E foi então que ela disse para mim: você gosta tanto de ler romance e tal, da mesma forma que a Cláudia falou, ela falou para mim: escreve um romance, insistiu, sabe? E então eu disse: tá, vou escrever. Puxei de volta aquele juiz lá, peguei um pouquinho do que eu tinha escrito lá, só um esboço, né, uma ideia, e comecei a escrever o juiz. Aí em 4 meses eu lancei em outubro, né, de 2023, o Juiz Rendido. E é o livro chave. Eu estava ouvindo a Cacau falar a respeito de que diz, né, sempre qual é o preferido, é o último. No meu caso, já é o primeiro sempre. Então, eu cato ele lá de vez em quando para dar uma olhada, para ver se tem alguma pontinha solta, só para mexer nele, para ver o que eu faço, sabe? Eu gosto muito de voltar lá quando me dá essas famosas, né,
eu digo assim, esse cansaço, né, de escrever, aí eu vou lá e cato ele de Você novo. transformou seu livro de conforto. Sim. Legal. Então, gente, sabendo já um pouquinho mais, eu vi que algumas tiveram uma provocação aí, igual da Cacau e da Eli, né? E aí, por que não escreve, né? Vamos escrever. Mas como que foi a recepção da família, né? Sobre você ser escritora? Você já teve coragem de falar? Você teve resistência? Porque eu confesso que eu, no primeiro momento, eu só pensava assim, o que minha mãe ia pensar ao ler o meu livro Hot, meu Deus. Inclusive, eu tive que escrever um segundo livro pensando assim, um livro em que ela lesse e não se sentisse constrangida. Como que foi para vocês, Liz? Como que é para você ser autora hot perante a família, quem está aí ao seu redor? Eu ainda não assumi. Eu ainda não consegui ter essa desenvoltura, vamos colocar assim. Eu sou de uma família muito religiosa, tanto da parte do meu esposo quanto da minha parte. Eu estava esses dias conversando com a psicóloga e falando com ela, falando assim, eu ainda não tive coragem porque essa questão, essa raiz religiosa ainda é muito forte. Aos pouquinhos o martelinho tá quebrando, sabe? Mas aqui para minha casa, para os meus filhos, eu tenho um filho de 14 e 2 piquititos. O de 14 sabe que ele não pode ler, ele sabe que eu sou escritora, mas que ele não pode ler, mas ele tem orgulho e eu acho isso muito legal, sabe? E o meu esposo é o meu fã número 1. Para ele, eu já tinha contado para todo mundo, eu já tinha colocado em jornal. Quando ele leu o livro, ele foi mandando para todo mundo que ele conhecia, para as amigas, para todo mundo, para que elas lessem também. E ele foi uma pessoa que me deu um feedback muito legal também, porque eu sempre pensava no livro para mulher, né? A gente escreve para mulher. E quando ele me deu o feedback do que ele sentiu quando ele leu, foi muito legal, foi uma experiência interessante, assim. Eu até brinquei com ele, você vai ler agora o que eu vou lançar? Eu vou ver, porque ele não lê romance, ele gosta muito de biografia, essas coisas. Mas eu estava vendo todas falarem, e eu estava pensando no livro que você lançou, né, da dona de casa, porque quando eu decidi escrever, é porque eu senti também um pouco de falta dessa personagem que me representasse, porque eu li muito, eu leio demais, né? Eu já li todas vocês, então eu leio muito, mas eu queria alguém que falasse também um pouco de mim, assim. Então, quando eu escrevi a minha personagem, que ela é uma mulher mais velha, eu escrevi nesse sentido assim. Eu não escrevi no sentido vou me tornar uma autora. Eu escrevi porque eu queria alguém que falasse minha língua. Então, quando eu li Dar voz. quando eu li a Luzia, eu falei, ai meu Deus, tem uma moça aqui também, tem alguém aqui também falando um pouquinho de mim, né? Essa dona de casa, porque todos nós acabamos sendo um pouco de dona de casa, mesmo que a gente trabalhe fora, né? A gente é multitarefas, né? Igual ela é. Ela era uma dona de casa, mas uma multitarefas, né? A Luzia, ela é uma multitarefas. E eu senti um pouco dessa vontade. Então, assim, eu ainda não assumi para a família. Às vezes, quando eu participo das reuniões do desafio, eu fico assim, vou ter coragem, vou assumir, vou colocar minha cara também, igual a da Mari, todo post, vou colocar minha cara lá. Aí já vem aquele medinho assim, ai meu Deus, o que minha sogra é pastora, o que minha sogra vai achar quando ela está sabendo que eu estou escrevendo? Ai meu Deus, minha mãe lendo esses livros, eu não consigo pensar, sabe? Mas vamos ver, uma hora a gente assume. Você já está aqui, Não é? olha só, falando. Já vai aparecer. Realmente é um passo, a gente vai quebrando as nossas barreiras e assim se integrando a esse universo hot, porque é algo que foi colocado, limitado. Está na hora da gente falar, né? De colocar essa parte, a mulher, dar o olhar da mulher para a intimidade, né, do casal. Sabe o que eu acho interessante, Mari? Quando eu fiquei na dúvida se eu publicava ou não, e fui contar para o meu esposo que eu ia publicar, ele falou comigo assim: você já viu que lá na Bíblia tem um livro hot?
Eu falei, não. Ele falou, você já reparou que o livro de Cantares é um livro hot? Ele é muito bonito, muito poético, mas é um livro hot. Porque faz parte da nossa vida, essa parte também faz parte da nossa vida. Mas eu ainda não consegui assumir não consegui pegar esse chifre pelo boi ainda não. Mas está no caminho, eu vejo que está ali, tá no caminho. E você, Cacau? Eu tive muita sorte. Eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Porque eu comecei a escrever depois do meu divórcio, né? Quer dizer, na verdade, falando com toda sinceridade, o primeiro livro que eu escrevi por um desafio que o meu ex-marido fez quando a gente ainda estava casado, né? Quando a gente ainda estava casado, eu escrevi uma história, escrevi um conto, porque ele virou para mim e falou assim: você lê tanto, por que você não faz alguma coisa de útil com essa quantidade de livro que você lê? Por que você não escreve um livro? Eu fiquei com tanta raiva dele que eu sentei, em 3 meses eu escrevi um conto de 140 páginas só para esfregar na cara dele, né? E aí eu sentei e descobri que a própria Amazon fazia, diagramava, fazia a capa, fazia tudo, publicava, fazia o diabo. Aí eu fui, fiz, publiquei, mandei ele a merda. Pronto, desculpa, gente. Mas mandei. E depois que eu comecei mesmo como Cacau Maia, eu peguei esse primeiro, tirei ele da plataforma, né? Porque, imagina, eu escrevi todo em terceira pessoa, aquela coisa, coitada da pessoa, né? E aí eu peguei essa história e realmente melhorei essa história, né? Dei uma roupagem mais profissional para essa história. E era uma história realmente de uma pessoa, de uma mulher de 39 anos, com bagagem, viúva, um monte de filho, que se relaciona com um cara de 45 também, com filho. Quer dizer, é uma história de um casal fora da caixinha comercial, né? Tanto que é o meu livro que, coitado, menos avaliado e tudo. Mas é um livro é a história que eu mais gosto, porque para mim é uma história mais gostosa de ler, né? Obviamente não vai se tornar nunca um livro comercial nem nada, mas, né? Eu gosto. Mas eu digo que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque como eu comecei a escrever depois da separação, como eu já falei, né? Depois do meu divórcio, e para mim a escrita foi como uma tábua de salvação, a minha família inteira, quer dizer, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus filhos, todos me deram muito apoio para a minha escrita, né? A minha mãe vai fazer 80 anos agora em outubro, e a minha mãe é a minha maior fã, ela lê todos os meus livros. Que legal. E ela tem horas que eu morro de dar risada dela, porque ela vira para mim e diz assim: não, aquelas cenas assim muito quentes eu passo. Então, eu morro de dar risada, né? Mas vocês vão ver lá, todos os meus livros têm lá avaliação, Terezinha Maia, e ela bota com letra garrafal, assim. Sim! Caps Lock! É muito bacana. Aí a primeira vez que ela foi avaliar, ela disse: minha filha, eu não sei escrever aqui, o que eu tenho que escrever bonito para você, porque eu não sei escrever bonito igual você, mas eu quero dizer isso, isso, isso. Eu falei: mãe, escreve exatamente o que está passando, o que você acha do livro. Eu vou dizer que é minha filha que escreveu o livro e ela é o máximo? Não posso escrever isso. Então, né, agora ela já sabe elogiar, ela já sabe dizer que a história é muito boa, que a personagem principal, ela aprendeu que a personagem principal é muito bacana, né? Agora ela já aprendeu a dizer o que ela acha da história, né? Ou seja, a família inteira está envolvida com o seu processo. Exato. Quando é assim, sai o lançamento, sai o link do livro para todo mundo. Pode baixar e ler. Aí eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, quando vocês forem baixar, baixa pelo Kindle Unlimited, né? Porque aí eu ganho a página lida, tá legal? Vocês têm que ler pelo Kindle Unlimited, valeu? É muito legal. Até meu irmão também. Aí meu irmão vira para mim e diz assim: mãe, olha só, a Fabiana lê, tá? Eu não preciso ler isso daí, não. Eu falei: mas meu irmão. Ele: não, eu divulgo, mas eu não preciso ler, tá?
Aí eu falei, então tá bom. Certo, bem, cada um apoia do jeito que dá, né? Não vou brigar com ele por causa disso. Mas é muito, assim, eu me considero uma pessoa de muita sorte por causa disso, né? Eu tive apoio de todos, né? Da família inteira. Eu não Que tive legal. com isso. E você, Rô, como que foi aí o apoio da família? Eu sou um pouco mais sem vergonha. Eu já assumi logo, gente, eu tô escrevendo livro hot, é romance, mas tem hot, é um pouquinho mais quente, tem umas cenas assim intensas. Se vocês não quiserem ler, fiquem à vontade. Mas, assim, o que a gente falou, eu fui mãe muito jovem, então a minha filha mais velha não tem uma distância muito grande, né? Por mais que eu tenha também uma família religiosa, a minha filha mais velha é um pouco mais fervorosa, mas ela está lá, saiu o livro meu, ela compra, ela falou, mãe, eu vou ler. Ela lê, mas ela lê, entendeu? Porque é uma jovem, né? Por mais que tenha lá as questões. Mas eu explanei, eu estou escrevendo, estou realizada, fazendo o que eu sonhei quando eu era uma menina, estou escrevendo. Não estou escrevendo, não sou Monteiro Lobato, não sou não sei quem. Gente, eu estou escrevendo romance. Querem ler? É assim. Aí eu explanei, não tive vergonha, não. E não posso ter sido criticada por trás, pelas costas, mas eu sempre recebi muito incentivo. Eu tenho muitas irmãs. Então, nos encontros de família, aí ficam os cunhados assim: quando é que vai ser o livro que vai ter o meu nome? Aí eu falei assim: ué, é só me falar. Estou aqui, é só falar que eu faço. Agora, tem que ser com a esposa, e as minhas irmãs querem me matar, né? Tem que ser com a mesma esposa, pode ser outra fictícia. Aí elas querem, porra, você também vacila, não sei o quê. Falei, gente, é ficção. E eles fazem para provocar as esposas, entendeu? As irmãs. Então, assim, eu não tive problema com Eu isso. sei que uma faz Não tenho metagem para problema com você, isso. principalmente da cena hot. Não é? Então, assim, eu não tive problema e eu acho normal, porque você tem um relacionamento, você faz sexo, gente, né? Então, e quando você consegue romantizar isso, né, como a gente faz nos livros, fica tão legal, fica tão natural, né? E eu até no post do Dia do Sexo, eu coloquei, né? O hot é um felizes para sempre, porque é saudável o relacionamento ter uma boa relação sexual, você ter um contato com seu companheiro não é seu amigo, ele é seu marido, entendeu? É seu parceiro. Então você tem que ter ali a química, tá ali disponível ali, tanto um quanto o outro, uma coisa consensual, lógico, mas tem que haver a química. O casal ele é parceiro, é amigo, ponto e vírgula. Eu vejo assim. Tem que haver essa cumplicidade sexual. Tem que ter, no meu ponto de vista, tá? Eu estou falando assim mais escrachado mesmo. E então faz parte para mim faz parte. Então, e numa mesa uma vez uma mesa todo mundo batendo papo, negócio de jogatina, jogo, não sei o que, na casa da minha irmã. Aí um conhecido, um amigo, e com a esposa, para com isso! Ai, não acredito, você escreve livro hot. Tem certeza? Eu falei, tenho. Peraí, só um minutinho. Peguei o meu celular, que era o que estava em mãos, abri uma cena de um dos meus livros e dei na mão dele. Aí ele tá assim, ele fez assim. É hot, né, Rosana? Eu falei, é hot. Aí a esposa dele chegou a passar mal de tanto que riu, porque foi toda. E estava ali todo mundo na mesa, não tem o que fazer, gente. Meus filhos compram os meus livros. Se eles leem, eu fico feliz, né? Porque eu recebo lá as tempos. Eu fico muito feliz quando eles leem, entendeu? Eu faço a mesma coisa que você. Olha, Kindle, por favor. Primeiro Kindle, depois você compra o livrinho. Vamos fazer assim, tá? Então, eu não tive problema, não, em relação a isso, não. Se falam mal de mim por trás, eu não estou ouvindo, então não dói o coração, não estou nem aí, entendeu? Então,
não me importo. Eu estou feliz realizando isso. E eu acho que é fundamental ali. Tem livros meus que não tem hot. Acho que eu tenho os 2 contos que não tem hot. Não pediu para ter hot e não teve. Mas o resto tem, porque é um livro para maiores de 18 anos. Então, se a cena pedir, eu vou fazer tranquilamente. Agora, se alguém vai me julgar, não. Minha mãe sabe, meu pai sabe, meu cunhado falou assim, Rosiane, você agora escreve pornografia? Eu falei assim, não, eu escrevo hot. Pornografia você consegue ver naqueles canais. Tem uns canais aí que tem, eu não sei nem o nome certo daquilo. Tem lá. Agora eu escrevo hot, entendeu? Cenas com sexo. Eu faço isso. Agora pornografia não. Mas é uma coisa ou outra, mas ele não falou por maldade, ele falou brincando para descontrair mesmo, entendeu? Mas é isso aí. Eu não tenho problema, não. Não tive problema e não estou tendo ainda. Espero não ter também. Se tiver também, eu vou falar assim, valeu. A gente vai lá pregar a palavra do Hot, com certeza. Com certeza, entendeu? E Tranquilo. você, Eli, como que é para você esse apoio da família? Também teve resistência? Está quebrando barreiras suas? É assim, no meu caso, eu tenho apoio mesmo que eu tenho hoje é das minhas 3 filhas. Eu tenho 3 filhas, eu fui mãe também. Na semana que eu completei 18, a minha filha nasceu. E ela tem 34 anos, sempre me apoiou, sempre me incentivou a escrever. Não lê, ela não é de ler, porque ela não gosta de ler no Kindle, enfim, né, digital. Ela prefere o livro, ela comprou agora, quando saiu os 2 primeiros. Primeira vez que ela vai ler meus livros, que tá lendo, né, enfim. E ela me incentiva muito. A minha filha de 22 anos, ela lê desde os 16 no Kindle, ela tem o Kindle dela sempre, já tá no segundo agora, e ela leu todos os meus livros, ela foi me aberta, ela foi enfim, me ajudou, me incentivou muito. E eu tenho a de 17 anos que não gosta de ler, mas me incentiva muito, sabe? Diz que eu tenho que escrever. Mãe, escreve hoje, tu não tá escrevendo, o que que tá acontecendo? Elas me incentivam. Olha, ela é do time Desafio, gostei. Elas gostam de dizer que são filhas de uma autora, sabe? É tudo muito engraçado. E aí tem a minha mãe. Eu tava ouvindo aí vocês falar, acho que foi a Cacau que falou da mãe dela. E, assim, a minha mãe, se ela lê um livro meu que não lê e já pediu para mim não escrever, ela leria e dizia que monstro que eu criei, com certeza. Eu fiz um monstro, ela diria, porque ela é totalmente contra. Já me pediu para escrever livro de Deus, porque eu também sou da família. Eu sou uma família muito religiosa, que vem de família católica, aquela que vai todos, sempre desde criança eu ia muito à igreja todo domingo. Minha mãe fazia novena, sabe, aquela coisa de rua assim que tu faz um dia na casa de cada um. Assim, sempre teve muito isso. E a minha mãe acorda às 4 da manhã para fazer oração. Então ela reza, faz todo dia, às vezes de 2 em 2 horas ela está rezando. Então imagina para ela saber que, né, não entra na cabeça dela que a filha dela escreve livro hot. Só que eu já debati com ela sobre isso, não chegou a ser briga, mas eu disse para ela, olha, no momento é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer, eu tinha, né, completado 50 anos, eu disse, eu estou fazendo 50 anos e está na hora de eu fazer o que eu quero, o que eu gosto, sem pensar no julgamento de vocês. Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu acho que pelo contrário, eu estou fazendo bem para as pessoas, porque ler para mim faz bem, sabe? Eu posso estar ruim, numa situação assim, estressante. Primeira coisa que eu penso, eu vou ler uma página de livro, vou ler um livro, vou ler um novo livro. Então, para mim, é uma fuga que funciona muito bem, sabe? Que me traz de volta para o universo e isso é maravilhoso. Agora, não tenho apoio familiar, não tenho e não acredito que terei em algum momento. Eu bloqueei, assim, pessoas que pudessem entrar no meu Instagram, tipo minha sogra, algumas pessoas. E a minha sogra me questionou uma vez, porque eu sempre fui muito daquela, sabe, eu transei só com homem a minha vida toda, eu fui aquela que começou a namorar com quase 15 anos, casou, teve filhos com o mesmo homem, que, sabe, tinha vergonha de tudo, odeio filme pornográfico, não suporto, não gosto,
sabe? Respeito quem gosta, mas sempre friso isso porque eu não gosto de comparar o pornográfico com o hot, porque pornô não tem história, não tem romance, não existe Não história. é a mesma Não coisa. objetifica a Não mulher, é. né? Eu acho que é o mais importante. O pornográfico coloca a mulher como objeto, e o que a gente faz pelo contrário. Sempre, Tá sempre. todo sobre o prazer feminino, tá É. tudo a serviço. Não importa o que aconteça, a mulher está sendo exaltada ali, diferente dos filmes que são feitos por homens. Não, com certeza, porque assim, você para pensar, você liga você vai assistir um filme pornô, aí você liga já tá ali no ato, sabe? Aquela questão que a mulher é sempre rebaixada mesmo, a mulher é sempre aquela que tem que dar o prazer pro homem, né? Aquela que tá ali para ser tratada, para dar prazer. E assim, não que não tenha que dar prazer, mas é mútuo, né? A gente é um troca, né? Porque se não tá bom, então para os dois, então não é o par certo, então procure outro par, né? Então assim, eu nunca gostei, então, de filme pornô e tive sempre esse problema na minha família e eu não vejo que vá mudar. Não vá, mas a minha mãe tem aceitado, sabe? Eu não falo para ela dos meus livros. Quando a minha sogra perguntou em relação a isso, ela disse, nossa, ele sempre foi tão, assim, contra essas coisas, porque eu sempre falei da minha vida sexual também, do filho dela comigo, porque ela é uma grande amiga minha. Então eu disse para ela, olha, quando eu tinha algumas crises com meu marido, eu sempre falei com ela muito a respeito de algumas coisas, e ela disse, eu sempre te achei tão puritana, né? Não sei se é essa a palavra, sempre tão reservada. Recatada. É recatada. Acho que o recatada não é a pessoa que deseja. Isso. E eu falei, não, mas eu não, eu gosto de escrever porque eu escrevo para mulheres como eu, que procuram uma saída que ajude, né, a abrir a mente e sonhar um pouco, ter um pouco de vislumbre da vida. E os meus mocinhos, minhas mocinhas, elas são pessoas que são reais, são reais. Eu gosto daquelas pessoas bem-sucedidas que trabalham, que correm atrás, que não, mesmo rico, levanta às 6 da manhã, vai dormir, às vezes passa a noite, não, sabe? Eu gosto de gente assim. Então, assim, pessoas que é uma coisa que eu sempre falo para minha mãe é assim, ela ajuda muito os netos, né, lá da minha irmã, enfim, eu digo sempre, ela não tem problema a senhora ajudar, né, financeiramente ou ajudar com alguma coisa que eles precisem, desde que eles se ajudem também. Não se ajuda quem não se ajuda. Eu sempre falei isso para ela. Se eles estudam, e não podem trabalhar, ajuda. Então, assim, uma coisa que eu sempre bati de frente em relação a isso. Então, é isso que eu quero, sabe, passar para o meu público, que as pessoas têm que ter. Pode ser pobre, mas crescer e continuar sendo pobre, não tem problema, mas vai ser alguém que está batalhando, sabe, que está participando da vida, que é ativo. Então, é uma mensagem que eu gosto de passar nos meus livros. E não, além do sexo, o que a gente coloca de hot nos livros? Falando bem, o meu livro o primeiro tem 491 páginas no Kindle. O que tem lá? Sete, não lembro certo, mas 7 cenas de hot para 491 páginas. Então, aí tem história, né? Tem muita história. É isso e que a gente passa. E em relação a isso, é assim, eu não vou ser abraçada pela família, não, nunca. Meu Mas marido conseguiu desbravar seu caminho, mesmo sem ajuda. me ajuda. E assim, sabe, meu marido é o tipo que é conivente, não se importa, mas também é aquela coisa, né? Desde que não me prejudique no sentido que você dê mais atenção aos seus livros do que para mim. Então, assim, das reuniões do sábado. É por aí, né? Ah, maravilhoso, gente. É bom que para cada autora, por mais a gente está passando por um período semelhante, cada uma desbravando e essa descoberta, eu acho que a escrita também tem muito a ver sobre nós nos encontrarmos, né, buscar aquilo que realmente fazia sentido, seja na infância, na adolescência, ou quando a gente se perdeu, e eu acho que não é perder, é realmente o que a gente precisou passar antes de finalmente escolher a profissão de escritora. Eu agradeço muito a participação de vocês. Deixam aí, fala qual que é o lançamento atual, se vai ter um próximo lançamento, qual que é, e as suas redes para a gente acompanhar e se inspirar, porque
eu tenho certeza que em todo livro de vocês vai ter aquela mensagem que vai muito além do entretenimento, porque a gente gosta, livro de romances, ela é conforto, mas ele também salvam vidas, trazendo essa mensagem que eu acho que assim, é só a mulher de 40, de 50 vai conseguir trazer ali, porque tem vivência, nada, não tem conhecimento nenhum que substitui a vivência. Vai aí, Liz. Tem mafioso chegando. Sexta-feira, meu mafioso chega, meu primeiro mafioso, que eu tô com o coração quase parando na boca, né? Foi um livro que revelou mais sobre mim do que sobre ele, na verdade. Foi um personagem dificílimo para mim, para escrever, mas meu coração tá inteiro nele. Eu tô com a Cacau, sempre o último é o que a gente mais gosta. Foi difícil divorciar do primeiro, foi dificílimo divorciar dele, mas eu divorciei e criei esse, que vai sair agora, dia 12/9, A Sentença do Mafioso. É o primeiro livro de uma série. E eu tô com meu coração nele lá, doida para dar certo, que as pessoas conheçam a história e gostem bastante. Qual que é a sua rede social? Liz Cavielli, @LizCavielli. Maravilha, Cacau. O meu último lançamento foi agora, acho que foi no meio de agosto, né? Chama Grávida por Engano do Bilionário Arrogante, né? Ele teve bem, aí eu lancei, gostei demais dessa história, né? Uma gravidez aí engraçado, porque ela não é uma gravidez inesperada. A mocinha queria engravidar, mas não queria engravidar como foi a gravidez, né? É uma comédia romântica, bem gostosinha, como sempre, eu com as minhas crianças fofas, né? Found Family. E o próximo agora, só acho que para novembro, né? Tô fazendo uma série médica com a Enola. Ela lança o primeiro livro, eu lanço o segundo, depois ela lança o terceiro, eu lanço o quarto. Deus quiser, não vai dar encrenca, né? Sou uma pessoa de fé nessa vida, a gente precisa de fé, né? E minha rede social é autora.cacaumaia. E eu acho que é isso. Vai lá, Rô. Também tem mafioso. Vai ter mafioso agora em setembro, sim. Meu primeiro mafioso, né? Eu sou muito romântica, eu sou muito do clichê, eu sou assim, a romântica, eu tenho que romantizar tudo que eu faço. E olha que eu amo máfia, tá? Autoras de máfia, fiquem certas que eu li todos. Eu amo máfia, gosto do Dark, não estou lendo muito Dark agora, por causa do trabalho mesmo que não dá, mas eu sempre dou uma fugida para ler uma máfiazinha. Lógico que os clichês não estão ali também. Mas me aventurei no meu mafioso porque eu tive um gancho no meu último lançamento, né? Do Grávida do CEO italiano. E ali me deu um gancho para o mafioso que eu pensei que eu nunca fosse escrever, e está aí. Agora está em revisão, sai ainda em setembro. Espero que consiga lançar ele semana que vem, a previsão mais ou menos é dia 14. Eu tenho um preferido, sim, que eu tenho o meu árabe, que eu sou apaixonada pelo meu árabe, que é o meu primeiro livro. Eu sou apaixonada por aquele árabe. Ele é o primeiro de uma série, mas são livros independentes. E o mafioso pode se tornar uma série, vai depender muito de como é que ele vai. Pode deixar que tem muitas leitoras doidas, prontas para pedir, quero mais. Eu assim, romântico, tá, gente? Meu mafioso é romântico, ele é ruim, ele mata, mas ele é tão romântico, meu Deus, romântico. Nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntas, né? O mafioso é todo fofo. Gente, ele é romântico, mas ele é ruim. Quando ele foi fazer teve uma cena que eu chorei, porque ele foi fazer aquilo. Eu não gostei, mas eu vivo muito meus livros. Olha o spoiler! Não, mas eu chorei com a cena. Mas ele é mafioso, vocês sabem que ele faz coisa ruim, gente. Eu não falei o que foi. E assim, é ridículo. Se eu te falar que é ridículo. Uma coisa assim que
Então, assim, muito bom. Amei escrever. Foi um desafio mesmo. Esse foi literalmente um desafio para mim, mas eu estou amando. Espero que venham outros, né? Livros. É o próximo lançamento. Tem aí o projeto 7 vezes Romance, que a gente está sempre colocando conto aí. Teve um cowboy. E eu vou sempre inovando sempre que dá, né? Mas vou voltar para os árabes, porque eu gosto bem dessa minha série de árabe. Minha rede social, o Instagram é @autora_Rosiane_Holanda. E aí, você, Eli, como estamos? Próximo lançamento? Sim, eu tive um atraso aí grande, mas vou mandar para a editora agora, início de outubro, né, o meu livro. Vamos ver se eu lanço com eles. Se não, é um quarterback, né? Vou entrar nessa onda aí de quarterback, que ele tá ficando bom. Vamos ver, mas vai ficar maravilhoso. E a ideia é essa, né? Passar para ela, que a gente já tinha combinado, e depois vamos ver se vai ser lançado com eles ou não. E aí, outros projetos, uma série nova, tenho que terminar essa série que está em andamento aí do Amor e Poder. Mas, assim, voltei com muita vontade, estou teclando aqui direto, tá gostoso. Devagarzinho vai, porque eu tinha dado aí um mês sabático, mais ou menos, para mim. Mas é isso, gente, tá fluindo, as ideias estão vindo, o Zachary tá maravilhoso, a Lili também, é isso aí, né? Vai ficar muito bonito. E espero que, senão, enfim, acho que tudo indica que vai ficar com a editora, mas é esse que eu vou lançar logo, e depois eu já vou lançar o próximo livro, daí que eu tenho intenção, que já está também, comecei um pouco da escrita, que provavelmente vai ser lançado no final de outubro. É isso. Então, Maravilha. correndo. E Muito obrigada. Pode falar. Meu Instagram é @eligulateautora, né? Para quem não sabe. E só queria colocar uma questão aqui a respeito do que você falou, Mari, da gente não desistir mesmo que a gente não tenha, né, apoio. É importante isso. Acho que chega uma fase, não falando porque é 50, mas já que nós estamos aqui, vamos dizer, somos 50, né? Tirando a Mari, a gente sabe que chega essa fase, a gente não tem mais que dar importância para a opinião alheia, sabe? Não prejudicando ninguém, sabe? Dá um forra para todo mundo e eu sou eu e pronto, sabe? É isso aí, gurias. A gente tem que continuar. A gente é só umas menininhas aí no mercado, temos muito para escrever, muitas velhinhas para deixar aí querendo ler. Com certeza. Depois que eu descobri, tem uma autora americana que chama Jamie Bagley. Ela tem 90 e escreve Motoclube Rotzão. Eu falei, é meu objetivo. Eu 90 Eu sou anos dessas. escrevendo Rotzão de Motoclube. Eu falei, pronto, Bárbara Cartland que me perdoe, porque eu mirava nela, que ela tem mais de 700 romances. Eu falei, não quero mais, eu quero longevidade. Com 90, está escrevendo ainda. É isso aí. E Bárbara Cartland também não é Sem novinha, apoio, muito bom. É isso aí. Muito obrigada mesmo. Sigam todas elas, acompanhem os lançamentos e ficamos por aqui com o Hotcast. Tchau, tchau. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, gurias.